Fala aí, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso 73º dia de devocional. E sim, estamos atrasados, mas não falhamos. Estamos aqui e vamos seguir com o devocional completo. Muitas coisas aconteceram ao redor, por isso que eu não consegui gravar o vídeo. Mas fica pra você aí 2 vídeos na sequência falando de um assunto muito legal. E hoje o texto que eu quero ler com vocês é 1 Samuel capítulo 30. E está escrito assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoam de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. O Senhor respondeu: Persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aqui, a melhor fase de Davi, e é o que ele nos ensina, é que todas as suas decisões, quando você começar a ler aqui, se você voltar aos capítulos e ler a história de Davi em 1 Samuel, começa lendo 1 Samuel completo, você vai perceber que Davi, na sua história, ele sempre orava ao Senhor: devo eu fazer isso? Devo eu fazer aquilo? Devo eu ir contra os inimigos? Devo eu não ir? E ele esperava a resposta. E aqui ele tinha acabado de voltar de uma batalha com 600 homens. Então ele foi travar uma guerra. Voltou da guerra. E é por isso que os amalequitas conseguiram levar as mulheres e as crianças, porque a cidade de Ziclag tinha ficado só com mulheres e crianças. Todos os homens tinham ido para a guerra. E aí os inimigos chegaram no momento de vulnerabilidade da cidade, tomaram as mulheres e as crianças, tacaram fogo em tudo e fugiram com os prisioneiros. Eu não sei você, mas as histórias da Bíblia, elas dão filmes maravilhosos. São incríveis, irmão. São incríveis. Melhor que Hollywood. Enfim, muito do cinema talvez seja inspirado nessas histórias. Mas você percebe que eles voltam para casa, a cidade está incendiada, e agora o que a gente faz? E aí Davi chora junto com seus homens. Eles choram amargamente ali até ficarem sem forças. E os homens começam a olhar para Davi como se fosse culpa dele. E ódio ali, queriam apedrejá-lo. E ele se fortalece no Senhor, ora e pergunta: devo eu ir ou não? E Deus responde. Então o que eu quero dizer para você é que quantas vezes a gente tem orado e esperado a resposta do Senhor? De verdade, vai. Assim, ora e espera. Ora e aguarda. E muitas vezes nós não esperamos, sequer oramos. É estranho isso, né? E talvez seja essa a diferença entre Davi e nós, porque Davi orava ao Senhor e Davi esperava a resposta. Nós, às vezes, não esperamos a resposta e às vezes nem oramos e saímos fazendo. E aí essa é a reflexão de hoje. A reflexão de hoje é: em que se baseiam as suas decisões? Tomadas de decisões importantes na sua vida, você ora primeiro, depois você espera a resposta e depois você vai de acordo com a direção do Senhor? Porque às vezes a gente pensa que demora, nossa, Deus vai demorar um mês para responder. Quando a gente, na verdade, recebe a resposta no mesmo momento. Já recebi respostas do Senhor de imediato. E algumas respostas demoraram mais tempo, mas desde que você esteja disposto a confiar no Deus que você serve, você vai receber a resposta. Desde que você esteja interessado em ouvi-las. Porque às vezes a gente ora e a gente quer tanto aquilo que a gente não espera a resposta. Porque a resposta pode ser não. Mas a gente já sai fazendo, porque é nossa vontade, não é de Deus. Então, a reflexão é essa, sabe? É até que ponto você está disposto a esperar a resposta do Senhor. Porque a vontade de Davi era perseguir todo mundo e resgatar as mulheres e as crianças.
Mas e se Deus falasse não vai agora? Espera 2 dias. Espera um pouco. Espera uma semana. Ou não vai porque não vai valer a pena. Tem que estar disposto, tem que confiar. Tem que ter confiança total em Deus e confiança total naquele que você serve. Então, como está o seu relacionamento com Deus ao ponto de pedir a direção, ouvir a direção e cumprir com a direção? E nesse mundo maluco de guerra e tudo mais, é bem difícil de imaginar isso, né? Nós ficamos aflitos, nós queremos soluções rápidas. Então, Davi aqui, ele espera a resposta. Quando ele recebe a resposta é de ir atrás dos perseguidores. Ele vai atrás dos perseguidores. No meio do caminho, 200 homens estão muito cansados para continuar. Eles ficam com a bagagem. Davi vai com 400 homens. No caminho, eles encontram um egípcio que era servo amalequita e ele estava debilitado. E Davi poderia ter ali o ato de acaba com a vida dele, mas Davi traz o rapaz para perto, alimenta ele, faz ele recuperar o vigor e aí pergunta quem é ele, ou seja, mostrando um ato de misericórdia ali. Esse homem mostra para ele, ó, eu era servo de uma amalequita, fiquei doente, fiquei abandonado, mas se você não me se você não acabar com a minha vida, eu mostro para vocês aonde eles foram. E aí Davi não acaba com a vida dele, promete para ele que ele ficaria seguro, esse homem leva eles até o exército amalequita, e quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Davi ataca o exército dos amalequitas de manhã até a noite, até a tarde, e elimina todos eles e salva todo mundo. Porque ele seguiu a direção do Senhor. Talvez se ele tivesse ido de outra forma, talvez se ele não tivesse esperado a voz do Senhor, talvez se ele não tivesse chamado ali, se fortalecido no Senhor, ele seria apedrejado pelos seus homens. Então, essa história é muito interessante e fala muito a respeito da nossa paciência, confiança, liberdade, relacionamento. Então a pergunta é, como é que está o seu relacionamento com Deus? Beleza? Se pergunte a mesma coisa. E ore, se consagre. Talvez seja a hora de começar um jejum, talvez seja a hora de entregar a vida para Jesus, talvez seja a hora de mudar completamente os paradigmas da sua história. Porque Ele é bom. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá certo? Vejo você daqui a pouco. Deus abençoe sua vida e até logo.